Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 22 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Macchilini. Hoje vamos continuar o estudo sobre o nosso universo, falando um pouco mais sobre a história da ciência e sobre uma das forças fundamentais da natureza, que é a gravidade. Desde há muito tempo, o ser humano olha para o céu com espanto devido à sua beleza e imensidão. E é por causa dessa admiração que houve várias tentativas de se explicar como é que a natureza funciona. A depender da época, da cultura e da religião do indivíduo, a sua visão de mundo era diferente, propondo assim explicações diferentes ou modelos diferentes. Foi daí que surgiu a cosmologia, que é uma área da física que tenta explicar a origem e a composição do nosso universo. Da antiguidade para cá, vários modelos cosmológicos foram propostos. O primeiro deles foi o modelo da Terra plana. Esse modelo defendia a ideia de que a Terra fosse um disco achatado e plano, com uma espécie de cúpula que servia de proteção. O modelo terraplanista ainda argumentava que o Sol e a Lua estariam apenas a mais ou menos 5.000 quilômetros de altura e que os céus eram inacessíveis aos seres humanos. É claro que essa ideia tinha muita influência de crenças religiosas da época, mas com o passar dos anos, os estudiosos perceberam que esse modelo não concordava muito com outras descobertas científicas, e por isso, aos poucos, ele foi sendo desconsiderado. Após isso, surge um modelo cosmológico chamado de geocentrismo. Neste, já se admitia a Terra sendo esférica, mas ela estava no centro do universo, e ao redor da Terra giravam a Lua, o Sol e outros planetas, que já eram conhecidos na época. A ideia de uma Terra estacionária parecia fazer sentido, em função do conhecimento que se tinha disponível na época. Até mesmo a Igreja Católica concordou com esse modelo, pois, segundo ela, a ideia da Terra ser o centro do universo concordava com a ideia de que o ser humano era a criação especial de Deus. Mas, com o passar do tempo e novas descobertas foram surgindo, esse modelo também apresentou problemas. Mais ou menos uns 2.000 anos depois, um astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico propôs um outro modelo, o heliocêntrico. Esse modelo coloca o Sol como centro e os planetas orbitando ele. E ao contrário dos seus antecessores, Copérnico não baseou suas conclusões apenas em visões religiosas ou místicas, mas em observações e estudos concretos. O modelo heliocêntrico explicou corretamente os movimentos planetários e preencheu as lacunas que existiam no entendimento, além de ter causado um grande impacto na sociedade da época. Atualmente, o modelo cosmológico aceito é o chamado MCP, que é o modelo cosmológico padrão. Dentre os vários detalhes que esse modelo aborda, ele estabelece que o nosso universo é homogêneo, ou seja, ele possui a mesma composição em qualquer lugar, e ele tem mais ou menos 14 bilhões de anos de idade, além de estar em expansão acelerada. Johannes Kepler foi um físico e astrônomo alemão que deu uma enorme contribuição para a ciência. Ele, junto com outro astrônomo chamado de Tycho Brahe, fizeram muitas observações durante anos. O seu objetivo era confirmar o modelo heliocêntrico que Copérnico tinha lançado. E a partir desses estudos, Kepler formulou 3 leis. Vamos ver cada uma delas. A primeira lei de Kepler, chamada Lei das Órbitas, nos diz assim: as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas. E aqui embaixo a gente vê um exemplo de uma elipse. Toda elipse ela possui 2 pontos, que são os focos, como a gente pode ver aqui. Ainda segundo essa lei, Kepler deduziu que o Sol ele estaria em um dos focos. Agora, um lembrete importante. As órbitas verdadeiras dos planetas não são tão achatadas como a gente está vendo aqui no desenho. Aqui foi feito assim para que a gente possa entender melhor. Mas as órbitas dos planetas em torno do Sol, elas são levemente elípticas. São quase círculos perfeitos. Já a segunda lei de Kepler é a lei das áreas, que ela nos diz assim: o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. De forma simples, essa lei fala que a velocidade do planeta na órbita muda a depender do ponto onde ele está. Esse ponto aqui mais próximo do Sol chamamos de periélio, e é nele que o planeta tem maior velocidade. Já o ponto mais afastado chamamos de afélio, e é nesse ponto que o planeta tem menor velocidade.
Essa mudança de velocidade, ela acontece justamente para que ele possa percorrer áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, nos diz assim, ó, os períodos de rotação de um planeta em torno do Sol são proporcionais ao raio médio, que é a distância média do planeta ao Sol. Vamos entender melhor. Kepler quer dizer o seguinte, ó, se você pegar o tempo que o planeta gasta para dar uma volta no Sol, que é o seu período, e elevar ao quadrado, e dividir pelo raio, que é a distância do planeta ao Sol, ao cubo, você vai ter um valor K. Esse valor K é uma constante, e ela vai ser igual para todos os planetas do Sistema Solar. Ou seja, se você pegar o tempo que um planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol, e elevar ao quadrado, e dividir pela distância dele para o Sol ao cubo, você vai ter o mesmo valor para todos os planetas. É graças a essa lei que a gente consegue determinar quantos anos um planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Quando Isaac Newton iniciou seus estudos em física, logo se propôs a estudar astronomia. Newton era um excelente observador da natureza. É provável que, ao ver algo caindo, Newton deve ter se perguntado se a mesma força que puxava as coisas para baixo era a mesma força que mantinha os planetas em órbita. Após alguns anos de estudos e observações, Newton conseguiu melhorar as leis de Kepler, usando uma única lei física, a chamada Lei da Gravitação Universal. Essa lei explica que dois corpos que possuem massa podem gerar uma força atrativa, onde um vai puxar o outro para si. Agora, para corpos pequenos e poucos massivos, como os objetos que temos no dia a dia, essa lei não é percebida, embora ela exista. Mas para corpos grandes como planetas e estrelas, essa lei funciona mais que perfeitamente. É por isso que os planetas conseguem orbitar em torno do Sol e satélites artificiais conseguem orbitar em torno da Terra. Essa lei também explica que quanto maior for o planeta, mais força de atração gravitacional ele vai exercer. E essa foi a nossa aula ou exploração de hoje. Na próxima, nós vamos explorar um pouco mais sobre as estrelas. Bons estudos e até a próxima!